podcast de criança. De criança para criança, primeira CRE. O que você pensa sobre o seu bairro? Muito legal, porque vai ter um monte de coisa. Vai ter salgadinho, vai ter monte de coisas. O que você pensa sobre brincar? Eu gosto de brincar com meus amigos e com todo mundo. E aqui na minha escola e com meus brinquedos e todas com as minhas famílias. A minha mãe gosta de comprar tudo pra mim. Aí eu brinco com ela. Aí eu brinco com meus amiguinhos também. Eu gosto de brincar com as minhas amigas. Gosto de brincar com meus amigos também. Eu brinco lá no campo e lá no caminho, porque é mais seguro que ninguém pode me pegar. E aí depois a minha mãe deixa eu brincar de boneca. Também ela deixa eu brincar de cozinhar e tentar. O que você pensa sobre a escola? Porque lá tem brinquedo, tem parquinho, a professora brinca comigo, eu brinco com a professora, e meus amigos brincam comigo. A gente pode desenhar, pintar, botar as mochilas no lugar. E também a gente tem que compartilhar e brincar. O que você pensa sobre a sua família? A minha família, ela faz arroz e Nescau. Depois fica brincando comigo. Depois vai no banheiro tomar banho. A gente vai tomar banho junto com ela. E minha mãe, ela gosta de brincar comigo. Eu gosto de brincar com meus amigos e com todo mundo. E aqui na minha escola e com meus brinquedos e todas com as minhas famílias. Olá, queridos profissionais da educação infantil carioca. Eu sou Patrícia Costa, jornalista da Multirio, e eu estou muito honrada por estar aqui para apresentar a 12ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Gente, que delícia poder abrir os trabalhos com o podcast de criança, uma nova produção da Multirio Web Rádio que dá voz e vez para o protagonismo dos nossos pequenos carioquinhas. Olha, são 11 episódios como esse, viu? Cada um com alunos de uma CRE. Então, para você ouvir todos, vai lá no portal da Multirio, vai, que a gente botou todo mundo lá. Bom, para começar o nosso dia de jornada, a gente está esperando o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha, entrar na nossa live. Então, por enquanto ele não está aqui, a gente vai passar adiante. A gente também está esperando a subsecretária de Ensino, Teca Pontual, também para falar. Então, vou passar agora a palavra para coordenadora da primeira infância, a nossa querida professora Andréia Barros, da SME. Ela vai dar um pouco mais de detalhes sobre o nosso encontro. Né, professora Andréia? Tudo bem? Bem-vinda à jornada. Bom dia, bem-vindos a todas e todos. É uma emoção muito grande começar a abrir a jornada. Eu quero começar com uma expressão que eu aprendi com uma amiga que é diretora de um EDI no Alemão, a Jaqueline, né, que tem a ver com geopolítica, que diz que quem tem território tem poder. Nós começamos a 12ª Jornada Pedagógica para a Educação Infantil no Dia Nacional da Educação Infantil. E eu não sei se todos sabem, ontem foi Dia da Infância. Que data simbólica, né, para a gente começar um movimento tão importante, tão significativo para toda a rede municipal. Mas eu também não poderia deixar de agradecer a todos os profissionais que me antecederam no comando da educação infantil dessa cidade. Todos que dedicaram anos, estudo, amor, carinho, atenção, trabalharam com afinco, abrindo esses caminhos. Foram caminhos de muita luta, né? Como não ter vocês, todos que me antecederam, como uma referência
né, em toda decisão que eu tomo à frente da coordenadoria da primeira infância. Como não pensar em cada um, em como cada um se comportaria diante dos desafios que é uma rede tão grande como a nossa e chegar com qualidade para as nossas crianças. O que eu quero dizer? Eu quero reafirmar o meu compromisso de continuar na luta, né, por esse território e não recuar nessa caminhada. Pensar sempre nas crianças, pensar sempre em todos os profissionais dessa rede, né? E quando eu digo todos os profissionais da rede, eu digo os que são servidores públicos e aos profissionais que estão nas creches parceiras, né? Não tem como esquecer de nenhum de vocês. E também pensar nos nossos bebês, nas nossas crianças e lembrar sempre que todo o trabalho que a coordenadoria da primeira infância faz, ele é com afeto, pensando em justiça também. Muito obrigado a cada professor que vai participar da roda, a todos os professores da academia, das universidades e a todos os profissionais que estão nos assistindo. É por vocês que a gente dá esse pontapé de hoje. Muito obrigado por tudo, muito obrigado a todos e a todas. Maravilha, professora Andréia, muito obrigada pelas suas palavras também. Eu vou chamar então agora a subsecretária de Ensino da SME, professora Teca Pontual. Tudo bem, professora? Olá, tudo bem? Como vão todos? Tudo bom, Patrícia, Andréia? É um prazer enorme também para mim estar aqui, abrindo, né, e dando as boas-vindas a todos vocês nesse Dia Nacional da Educação Infantil, a 12ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Faço das palavras da Andréia as minhas também, né? Claro que isso tem todo um histórico, né, na rede de realizações dessas jornadas. E pelo que eu entendo, né, de tudo que a Andréia me ensina, é uma ação que formou e tem formado os profissionais que atuam na educação infantil dessa rede, que são profissionais de extrema qualificação, que eu fico realmente muito orgulhosa de poder estar aqui ao lado deles, apoiando a qualidade, a melhoria da qualidade da educação infantil da nossa rede, né, que tem todo um histórico muito bacana e que tem uma história ainda melhor a ser trilhada daqui em diante. A gente acredita muito nisso. Não há nada mais importante, né, na minha visão, do que a educação infantil. É a fase mais importante do desenvolvimento humano, são os primeiros 6 anos, né, a primeira infância. As pesquisas todas corroboram isso. Então, o papel de vocês é fundamental na vida, no desenvolvimento, na jornada presente e futura das nossas crianças, dos nossos alunos. Então, a gente espera que esses 3 dias sejam extremamente produtivos, de muita aprendizagem, né, muito frutíferos para vocês, para as unidades todas, né, para as nossas creches, para os nossos EDIs, e que isso faça a diferença na vida dos nossos alunos. E é só o início de um processo de formação continuada, né, Andréia? A gente fala muito sobre isso, a gente precisa que a formação seja continuada, em serviço, não são só 3 dias, esse é só o início. Então, a gente realmente dá as boas-vindas a vocês, a esse início de processo de formação continuada para todos que atuam na educação infantil da Rede Municipal de Ensino. É um orgulho enorme para mim estar aqui junto a vocês nesse dia. Obrigada. Obrigada a você, subsecretária. Bom, a gente continua aguardando o secretário Renan Ferreirinha. A qualquer momento, durante o nosso encontro, a gente, então, chama ele para dar as boas-vindas para vocês, tá? Bom, como a professora Andréia falou, desde 2012, o dia 25 de agosto é marcado como o Dia Nacional da Educação Infantil. E é uma data que precisa ser muito celebrada, pois sabemos que nessa etapa da vida, cada pequena descoberta se torna um grande aprendizado. Então, em nome da Coordenadoria da Primeira Infância e da Multirio, eu quero dar os parabéns a todos os profissionais da educação infantil, tá? Bom, a Jornada Pedagógica da Educação Infantil é uma ação de formação continuada dos nossos educadores e já faz parte do calendário oficial da Secretaria há anos, de tão importante que ela é. E, como vocês já viram, o tema da jornada desse ano é super atual, né? Educação infantil em tela, refletindo possibilidades, repensando trajetórias e fortalecendo a docência. E a escolha desse tema é reflexo do momento no qual a gente está vivendo. A pandemia da Covid-19 trouxe novos desafios para os profissionais da educação. E o uso do audiovisual para as aulas remotas, temperado com estímulo aos vínculos afetivos,
tão fundamentais na educação infantil, foi a base para o trabalho ao longo de 2020 até agora. No entanto, muito se produziu, mas pouco se refletiu sobre o uso dessa linguagem virtual. E é por isso que a jornada propõe essa reflexão. E nesse primeiro dia, o tema da mesa vai ser formação e ações docentes com os sentidos e os sentimentos nas múltiplas redes educativas. E para falar sobre isso, eu vou chamar a professora doutora Nilda Alves. Ela é professora titular na Faculdade de Educação da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é pesquisadora da FAPERJ, atuando na UERJ no programa de pós-graduação em educação. Ela é também fundadora do Laboratório Educação e Imagem da mesma universidade. Eu chamo também a professora doutora Alessandra Caldas. Ela é doutora em educação e atua como professora substituta na UERJ, onde dá aulas de didática e avaliação da aprendizagem, entre outras disciplinas. Ela é ainda diretora adjunta do EDI professora Simone Pimentel, na Primeira CRE. E elas vão contar com a mediação da professora doutora Rebeca Brandão, doutora e mestre em educação. Ela é professora de educação infantil da rede de ensino do município do Rio e atua como mediadora no curso de pedagogia do consórcio CEDERJ e UERJ. E é também professora substituta no Departamento de Estudos Aplicados ao Ensino da Faculdade de Educação da UERJ. Bem-vindas, professoras, e muito obrigada por aceitarem esse convite, viu? Olha, e você que está aí nos assistindo vai poder também participar dessa conversa, viu? Basta enviar sua pergunta ou contribuição pelos chats aí, tanto do aplicativo Reeduca em Casa, como o chat do canal da Multirio no YouTube. Então agora eu vou chamar a nossa vinhetinha para a gente abrir a nossa mesa. E agora, então, vou passar a bola para a professora Rebeca. Tudo bem, professora? Bom dia, Patrícia. Obrigada. Gostaria de desejar bom dia também a todos os profissionais da educação infantil, a professora Nilda Alves, a professora Alessandra Caldas, a Andréia Barros, a Teca Pontual. E dizer que tenho muito orgulho de estar participando aqui. Recebi o convite da professora Andréia com muita emoção, porque sei do peso e responsabilidade do que é participar aqui da jornada pedagógica da educação infantil, porque cresci como professora de educação infantil junto com a jornada, né? Então, primeiro dizer isso e também dizer que estou muito feliz, contente por estar nessa mesa aqui com a professora Nilda Alves e a Alessandra. A professora Nilda foi minha orientadora durante a iniciação científica na graduação, no mestrado, no doutorado. E a professora Alessandra Caldas é minha colega também nessa trajetória toda, né? Então, muita alegria estar aqui compartilhando esse momento com elas. E também muito interessante porque eu gostaria de fazer algumas provocações hoje para a nossa conversa, porque a professora Nilda Alves, em sua obra, tem algumas coisas que chamam muita atenção, e uma delas é a noção de redes educativas que ela traz em sua obra, né? A professora Nilda Alves chama atenção para os espaços de formação, os espaços-tempos de formação dos professores, que são muito importantes para o exercício da docência e de todos os educadores, né? A primeira questão é a formação inicial, né, que é uma das coisas que ela chama muita atenção. Os usos das tecnologias, e aí há muitos anos já ela trabalha com essa questão de imagens, de mídias, e é uma grande incentivadora dos usos das tecnologias, e na minha trajetória com ela incentivou bastante isso. Uma outra questão é a experiência docente, que também é uma rede educativa importante. Hoje, esse ano, eu fui sensibilizada a trabalhar nesse projeto do Bioeduca na TV, e é muito interessante porque a gente leva para a TV e entra através da tela na casa das crianças, né, das famílias, dos educadores, através da tela, e é um conteúdo completamente diferenciado, né, que somente a experiência docente
é capaz de dizer assim, essa atividade que a gente está propondo vai funcionar, ela vai ser possível, né? E essa experiência não é só a minha experiência, é a experiência de quem está envolvido nesse projeto, né? A gente tem um grupo de moderadores, os professores envolvidos no projeto e os professores com quem eu conversei ao longo da minha trajetória docente, né? Tem colegas que estão envolvidos têm uma formação paralela também de biologia e em outras formações que enriquecem muito essa experiência docente e essa conversa. E tem uma coisa também que a gente, quando eu participei dos projetos de pesquisa e extensão da professora Nilda Alves ao longo desses anos, em alguns momentos a gente abria um cineclube, que hoje a gente chama de cineconversa, com o Fernando Moura, que é um músico que produz trilhas sonoras para cinema, etc. Ele chamava a atenção da gente, que era o seguinte, uma das coisas mais importantes que a gente precisa para produzir trilhas sonoras, para trabalhar nesse meio, é consumir, né? Consumir imagens, audiovisual, consumir cinema. E essa é uma rede educativa também, né? Quantas redes educativas interagem, são complexas. Bom, e tem uma questão também que é da contemporaneidade, né? Hoje a gente está vivendo um momento pandêmico, onde a modalidade de ensino ela está variando de acordo com cada situação, de cada escola, de cada unidade, e essa pandemia, nesse contexto atual, onde a escola é organizada dessa forma, com os recursos tecnológicos que nós temos hoje, nos colocou diante de um desafio, uma possibilidade de um momento histórico muito diferenciado de outras pandemias pelas quais já passamos, a humanidade já passou. E para a educação, que a gente já discute muito na educação infantil há alguns anos, é a importância do acolhimento, né? Esse acolhimento, no momento de chegada da criança na instituição, seja no início do ano letivo, ou seja ao longo do ano letivo, quando a criança é matriculada na unidade. E aí a gente se dá conta que essa questão dos afetos, nesse momento pandêmico, é importante para todos os que estão envolvidos na escola, né? Os docentes, a equipe, a gestão pedagógica, a gestão de direção, a equipe de direção, todos estão vivendo momentos de luto. A criança também em momentos diferentes, né? Então, quando a gente entra na TV, nesse momento delicado, a gente precisa estar sensível a muitas questões presentes da contemporaneidade, né? E há algum tempo já, a gente discute essa importância da afetividade no cotidiano escolar. Tem uma obra que chama atenção, que é o Cotidiano Escolar, como comunidade de afetos, que a gente já discutia no grupo há muitos anos. E para iniciar essa conversa, e mais uma provocação para a professora Nilda Alves, é a relação entre prática e teoria, né? Que aí eu queria passar a bola para ela, para a gente iniciar essa conversa, que eu acredito que vai ser muito proveitosa, e gostaria de desejar uma boa jornada pedagógica da educação infantil para todos. Professora Nilda, pode falar. Tá. Eu estou me colocando em posição assim para conseguir falar. Eu gostaria, primeiro, de agradecer o convite que me foi feito. Eu nunca fui chamada, né, para falar sobre infância, porque eu efetivamente nunca trabalhei, né? Eu fui professora primária, eu fui professora secundária, desculpem o termo antigo, né? Hoje nós diríamos professora de educação fundamental, professora de educação de ensino médio, né? Durante muitos anos, né? Mas não fui professora de educação infantil. E eu vou dizer porque eu não fui. Eu tinha medo, né? Eu tinha medo de lidar com muitas crianças juntas, dessa idade, pequenas. Eu não sabia como fazer isso. Eu não tive na minha formação isso, né? Eu acho que hoje as universidades estão preparando com uma qualidade maior
e uma possibilidade de trabalho, né, que na minha época a gente não tinha, né? Essa educação infantil, né, ela não existia na formação. E qualquer proximidade a isso, para muitas de nós, causava exatamente esse sentimento que é o medo, né? E por isso mesmo, eu acho que eu começo por dizer da minha profundíssima admiração, né, por essas professoras que atuam nessa faixa etária. Eu fico impressionadíssima, né? E sempre mostro essa admiração quando, por exemplo, Rebeca e Alessandra contam algum fato, né, passado na escola com essas professoras. Eu inicio também dizendo da minha emoção de estar nesta mesa com duas ex-orientandas, né, doutoras pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ. Foram excepcionais bolsistas de iniciação científica, excepcionais mestrandas, excepcionais doutorandas, e continuam, e é sobre isso que eu quero chamar a atenção, atuando junto à educação infantil. Isso aí eu chamo a atenção de todos, né, que estão assistindo, da importância da universidade na formação dessas professoras. E que não se trata absolutamente, nós vamos ter oportunidade de ver isso no conteúdo, né, que eu coloquei na minha fala, que, ao contrário, a existência delas com essa formação boa, com essa formação até o doutorado, tem uma expressiva importância não só para a rede, eu entendo que tenha para a rede, mas tem uma importância enorme para o trabalho da universidade. E eu vou mostrar isso de alguma forma quando falar um pouco mais adiante. Mas estou extremamente emocionada por estar com as duas aqui. E eu peço licença a todos, né, para começar com uma declaração de um fato, que eu acho que eu tenho tomado por base para começar todas as falas que eu tenho em qualquer circunstância, em qualquer possibilidade linguística também. E é essa: os docentes formam a maior categoria profissional no Brasil e isso tem um enorme significado. Eu entendo que, e repito, os docentes formam a maior categoria profissional no Brasil e isso tem um enorme significado. Eu considero indispensável lembrar isso, porque eu gosto de informar e dizer, nesta fala, que a gente se lembre da potência disso. Nessa pandemia, isso ficou comprovado, e eu posso dizer, porque fiz live do Iapoque ao Chuí, como diz a voz popular, é a criatividade e a capacidade de criação dos docentes pelo Brasil afora para enfrentar essa circunstância e para enfrentar aquela coisa que deve ser pensada pelas autoridades educacionais e as autoridades tupur desse país. A falta de internet para a maioria dos estudantes e dos professores e os aparelhos e os artefatos tecnológicos pouco acessíveis e difíceis de usar. E mais do que isso, que tinham sido interditados no período anterior. Aqui mesmo no Rio de Janeiro, nós temos uma cartilha de período anterior em que se interditava o uso do celular da escola. Quer dizer, a autoridade tem que promover o uso desses artefatos com intensidade, possibilitando aos professores enfrentarem circunstâncias extremamente diferenciadas
que vão surgindo daqui e dali, né? E levando a que se possa criar com eles muito mais do que se teve. E, além disso, permitir que a internet seja instalada de forma acessível em todas as escolas, em todas as comunidades, e permitir que artefatos tecnológicos sejam distribuídos para docentes e para estudantes. Sem isso, nós não vamos avançar. Não vamos avançar, seja no período de pandemia, seja fora dele. Hoje, nós sabemos que é impossível trabalhar sem essas possibilidades. E eu, então, a partir dessa fala que eu repito, peço licença para repetir mais uma vez, os docentes formam a maior categoria profissional no Brasil e isto tem um enorme significado. É um grupo de pessoas que está disposta a ser mobilizada pela educação nesse país e comprovaram isso de forma potente nesse período de pandemia. E aí a Rebeca me deu, digamos, uma saída, né, para falar da formação e da ação docente. Né? Para falar, eu vou falar dessas duas coisas um pouco separadas, né, em sequência, mas eu gostaria de dizer que elas estão extremamente ligadas. E por uma razão, eu diria, muito simples, né? É impossível, na formação de docentes, a gente não considerar a experiência discente de cada estudante que está na nossa frente. Hoje, a formação é na universidade, né? A formação inicial é na universidade. Na minha época, era numa escola normal, né? Hoje é na universidade, no ensino superior. E é interessante dizer que a gente tem que parar e pensar que a formação do professor se inicia, de fato, em todo tipo de relação que, como estudante, cada um de nós teve com professores. Então, a formação docente, ela começa muito antes, né, da entrada num curso de formação. E, por outro lado, ela se dá nisso que Rebeca já falou, em múltiplas redes educativas. Há muito tempo nós temos trabalhado com essa ideia de que todos nós, não são só os docentes, mas todos nós, mas eu quero tratar aqui especificamente dos docentes, se formam em múltiplas redes educativas. A gente tem trabalhado de uma forma bastante conjunta, né, no grupo de pesquisa que eu coordeno atualmente e anteriormente também, com essas várias, né, redes educativas. Essas várias redes, elas são todas elas de práticas teorias. Por quê? Porque nelas, né, percebemos, quando a gente trabalha com elas, que são criadas permanentemente, cotidianamente, práticas necessárias e possíveis ao viver cotidiano das escolas. E, por outro lado, nessa prática, e intimamente, são formadas ideias sobre o que é educar, o que é o educando, o que são os responsáveis, o que é a comunidade em torno da escola, o que são os conteúdos a serem processados e trabalhados, de que forma isso vai ser. E tudo isso, no seu conjunto, nós podemos chamar de teorias, já que explicam acontecimentos múltiplos e complexos. Então, quais são essas redes, todas elas, de práticas teorias? Inquestionavelmente, a primeira delas é aquilo que a gente chama de formação acadêmico-escolar. Escolar, exatamente por essa ideia que eu falei antes, que nós temos experiência de escola hoje, né, no país, desde a infância. Não é?
a relação que a gente tem dentro de uma escola, ela é completamente diferente daquela que a gente tem em outros espaços-tempos. Então, a formação escolar, ela é anterior à entrada em cursos, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma formação acadêmica, né, nos cursos que se processam, sejam eles de graduação ou de pós-graduação, lato ou estrito sensu. Por outro lado, existem as redes de práticas teorias pedagógicas cotidianas. A gente costuma muito dizer, todos os dias, né, como é que a gente aprende lidando com outros docentes, lidando com os estudantes de todas as idades, né? Então, essa prática da relação cotidiana entre aqueles praticantes pensantes do processo escolar, ela é um lugar de formação também, né? E que vai se refletir e que precisa ser pensada na formação acadêmica sobre como se lidar com ela, né? A memória que a gente tem, por exemplo, de práticas pedagógicas enquanto estudante, com múltiplos tipos de professores. É muito comum a gente ouvir dizer, não, eu faço isso porque eu tive um professor de geografia que era muito interessante, que dava um trabalho muito interessante. Além disso, a gente tem que lidar também e pensar nessa formação com as chamadas redes das práticas teorias das políticas de governo. O governo trabalha de forma a produzir certos documentos, né? Seja ela uma proposta curricular, seja ela a compreensão da importância de uma formação dentro das mídias e formar, por exemplo, uma Multirio, né? Que está aqui presente. Então, essas políticas de governo, obviamente, elas também são formadoras, né? São bastante formadoras e precisam ser consideradas quando da formação acadêmica. Quer dizer, precisam ser dialogadas dentro da formação acadêmica como todas as outras. Por outro lado, existem as redes das práticas teorias coletivas dos movimentos sociais, sejam elas produzidas por determinadas faixas de população, né, o tipo dos movimentos negros, os movimentos LGBT, os movimentos pró-uso de cinema na escola, os movimentos, enfim, esses diversos movimentos que pensam, né, a possibilidade de alguma atividade diferenciada dentro das escolas e que também precisam ser trabalhadas. Hoje, um desses movimentos extremamente presentes, né, na escola são os movimentos religiosos, né? E isso dentro de uma escola laica. Isso aí tem que ser pensado como é que isso se resolve e como é que isso tem condições de ser trabalhado dentro das escolas. A outra rede é a das práticas teorias de criação e uso das artes, né? Então, viu aí a professora atuando, não, Rebeca, o consumo delas, mas o uso no sentido que dá o Sertor, né? Aquele uso que traz a possibilidade de intervir, de mudar, né? Como a gente diz, de ver, ouvir, sentir e pensar cada uma das artes existentes e produzidas. Mas, mais do que isso, a própria criação das artes como um momento de pensamento, como um momento de sentimento, como um momento de trabalho coletivo. Além disso, nós temos as práticas, teorias das pesquisas em educação, né? A relação grande entre grupos de pesquisa, hoje bastante institucionalizados nesse país, embora com muito pouca verba no presente momento, mas tem atuado, expressado, né, de forma muito potente a possibilidade de contatos, né, com professores. E nessa crise
da pandemia, nós tivemos coisas absolutamente incríveis sendo criados nessa junção de grupos de pesquisa em educação com a escola. Foram inúmeras as escolas, os grupos de diretores e etc., que o tempo todo estavam em contato, em conversas com grupos nas universidades. Isso é uma coisa que nós ainda precisamos levantar para saber a extensão disso, né? A outra questão as outras redes são as redes das práticas, teorias de produção e usos de mídias, né? Nós estamos o tempo todo produzindo e usando mídias, né? E é importante que a existência, né, de artefatos tecnológicos nas escolas e nos processos curriculares seja permanente. A gente tem a possibilidade, né, na rede municipal, da existência, por exemplo, de uma Multirio, mas não é normal que isso aconteça em muitas secretarias de educação, essa produção sistemática. Mas, mais do que isso, é preciso que a gente acompanhe essa produção e esses usos, né, que foram feitos e que são feitos nas próprias escolas. Esse podcast, por exemplo, com crianças, que foi uma coisa absolutamente encantadora e emocionante da gente ouvir. Então, nesse sentido, eu acho que vale a pena dizer que a formação, e isso precisa ser considerado nos cursos de formação, ela não se dá, e pelas secretarias, né, dentro das políticas de governo, ela não se dá única e exclusivamente em cursos, né, e eventuais políticas produzidas. Elas se dão, a formação de cada um de nós, ela se dá efetivamente nas múltiplas e complexas relações que a gente, cada um de nós e coletivos de nós, né, escolas, docentes de uma escola, docentes de uma CRE, docentes de uma rede, etc., produzem, né, na movimentação que fazem com todas essas redes que são formadas, né, por nós todos e que são formadoras de nós todos. Então, a relação disso tudo é que produz a formação de cada um de nós. E por isso que isso se dá não só porque eu quero, né? Isso se dá efetivamente no cotidiano das pessoas. Nós dedicamos algum tempo, por exemplo, se a gente pensa na produção e uso de mídias, a ouvir algum programa, a ouvir alguma coisa. A gente perde algum tempo, eu estou usando esse perde entre aspas, né? Ao usar a televisão, né? A gente senta no final de uma jornada de trabalho diária e diz, eu vou ver um pouco de televisão para descansar, né? Mas esse uso que a gente faz, ele não é só para descansar, porque nele vão surgir determinadas questões, determinadas ideias, determinados pensamentos que podem produzir no dia seguinte conversas na escola. Isso acontece com os estudantes também. Quantas vezes nós que já atuamos com estudantes em qualquer nível, né, sabe que eles chegam na escola contando alguma coisa que viram no dia anterior. Muitas vezes viram porque foram num estudo do meio a uma exposição de arte ou porque viram na televisão. Então, essa forma de compreensão da formação, ela é central, me parece, para qualquer formação, né, que a gente possa pensar dos professores. E por isso é que nós somos diferentes. E por isso é que a riqueza, né, das nossas diferenças permitem coletivos bastante criadores. Por último, eu termino com aquilo que nós temos denominado de as redes educativas das práticas teorias de vivências nas cidades, no campo e à beira das estradas. Quer dizer, os seres humanos vivem em diversos ambientes, têm diversas paisagens, têm diversas facilidades, dificuldades a enfrentar no seu cotidiano, dependendo do lugar onde moram. E isso tem uma importância central.
E dentro de cada um desses lugares, obviamente, nas cidades, por exemplo, no tipo de bairro ou comunidade que você vive, no tipo de trajeto que você precisa fazer entre a casa e a escola, entre a casa e uma saída para se ir ver algum filme ou alguma exposição, quando isso é permitido e não é interditado pela pandemia. Mas eu queria, para poder estar dentro dos minutos que me foram dados, né, eu queria trabalhar com a maneira como na universidade nós temos trabalhado os cotidianos. Há muito tempo nós vemos trabalhando com a ideia de que são certos movimentos necessários para a gente conhecer os cotidianos, esses cotidianos escolares que estão sendo o tempo todo, né, criados dentro das múltiplas escolas que formam uma rede, com os múltiplos docentes e diretores e diretoras de escola que formam, né, que criam, que trabalham com seus estudantes de maneiras diferenciadas, de acordo com todas essas redes, né, que os formaram. O primeiro desses movimentos, e aí eu já estou entrando, pensando a questão daquilo que é o segundo elemento, né, do título, que são as ações docentes, com os sentidos e os sentimentos. A primeira questão é a gente se abrir para ter aquilo que nós denominamos de o sentimento do mundo. E isso nós não inventamos, isso foi aprendido na prática, na relação e no trabalho docente cotidiano. É impressionante como uma escola é um mundo de sentidos e de sentimentos. Isso em qualquer momento, seja ele presencial, seja ele pandêmico e afastador, né, dos corpos. O que a gente ouve na escola, eu, por exemplo, trabalhei numa escola em Copacabana, que apesar do calor do Rio de Janeiro, nós precisávamos ter todas as janelas fechadas, porque ficava entre duas ruas extremamente barulhentas. E nunca foi pensado, e continuou não sendo pensado, que aquela escola precisava de acústica, né, de vedamento acústico para poder funcionar. E nós saíamos todo dia, nós docentes, com a garganta estraçalhada, né, que tinha que ser colocada em ordem para no dia seguinte a gente estar lá. Esse tipo de barulho externo que mobiliza, ou de algum acontecimento numa rua, se a escola está frente a uma rua, ou frente a um tipo de situação, a uma praça, né, que era o caso dessa escola em Copacabana, isso tudo mobiliza, né, sentimentos e sentidos de todos nós, quer dizer, docentes e discentes, né? Mas quando a gente entra numa escola e entra numa pesquisa, a gente percebe que o tempo todo a gente está ali para ir além do já sabido, né? A gente sabe muitas coisas, a gente e sabe diferentemente, quer dizer, as experiências, como eu mostrei, dessa formação, né, complexa em muitas redes educativas, elas nos levam a ter muitos conhecimentos. Então, uma das coisas é como é que aqueles tantos conhecimentos ali presentes podem levar ao trabalho com um conhecimento próprio, quer dizer, com um conhecimento coletivo daquele grupo. Como se traz para a situação curricular, pedagógica, todos aqueles sentidos e todos aqueles conhecimentos que nós todos temos, né? Além disso, na pesquisa, nós temos uma
um movimento que foi, enfim, mudado de nome mais recentemente e que a gente chamou Criar Nossos Personagens Conceituais, mas que existe na escola. Quer dizer, quando nós chegamos numa escola e recebemos determinado número de estudantes, a gente começa a buscar o que eles sabem, como eles sabem, e começamos a criar, junto de propostas que nos são enviadas pelas autoridades educacionais, por alguma coisa que nós conversamos com os colegas na sala de entrada, né, na sala dos professores, e por uma série de razões, nós vamos tentando articular aquela multiplicidade de conhecimentos que está ali perto, e a gente forma as linhas de conduta, né, para poder trabalhar com aquele grupo. A outra questão que nós temos trabalhado em termos de movimentos para pensar os cotidianos é aquilo que nós chamamos de narrar a vida, literaturizar e audiovisualizar as ciências. Isso aí ficou exposto de uma forma... Professora Nilda, está me ouvindo? Sim. Professora, o nosso tempo está super estourado. Eu vou pedir que a senhora encerre, conclua a sua colocação para a gente poder chamar a Alessandra, que o nosso tempo realmente hoje perdemos o controle. Pode ser? Pode ser. Por favor. Termino rapidinho, tá? Então, para terminar, os outros sentidos têm a ver com ser mulher, né? Nós chamamos no latim esse fêmina, porque esta profissão é uma profissão predominantemente feminina. Tá? Isso é preciso ser pensado e compreendido. Mas eu termino com um último movimento que foi acrescentado e que foi criado e tem sido trabalhado pela Alessandra Nunes Caldas, aqui presente, e que é a circulação dos conhecimentos, das significações como necessidade, mostrando que, tanto na universidade quanto nas escolas, a partir de cada um desses lugares, há uma enorme troca de conhecimentos e que são importantíssimos tanto para o trabalho que se faz na universidade, como aquilo que é feito nas escolas. Ou seja, nós só temos que aumentar essa grande circulação que já existe e que se dá por inúmeros meios dessa possível troca entre universidades e escolas. Muito obrigada e eu peço desculpas por ter estourado esse famoso tempo que a gente tinha. Pois é, professora, Obrigada. A gente é refém do nosso tempo hoje, infelizmente, mas olha, maravilhosa a palestra, muito obrigada pelas suas palavras e por causa do tempo mesmo, a gente vai deixar as perguntinhas para o final e eu chamo então agora a professora Alessandra Caldas para fazer a sua colocação. Por favor, professora. Bom dia a todos, todas e todes, né? É uma honra estar aqui na 12ª JP com vocês, com Nilda, com Rebeca, que aprendi tantas coisas, né? E hoje estamos juntas aqui trabalhando com e pelas nossas crianças na Prefeitura do Rio, em nossas unidades, e junto com os nossos colegas de profissão, e aqui agora nessa conversa, né? A compreensão de que existem múltiplas possibilidades de tessituras de conhecimentos e significações me foi possível a partir da experiência pessoal, das redes educativas que tive a oportunidade de tecer durante a minha vida acadêmica. Começou na graduação, como bolsista de iniciação, onde tive a possibilidade de participar de um grupo de pesquisa coordenado pela professora Nilda e que hoje tenho a honra também de ser vice-líder desse grupo, fazendo posteriormente, como eu falei, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado em educação. Trajetória essa que se juntou e talvez só tenha sido pensada e possível junto com a minha trajetória de professora em escola pública do município do Rio de Janeiro desde 2003 e hoje diretora adjunta, trazendo assim a possibilidade de conversas constantes com colegas e estudantes e a articulação com as tessituras de conhecimentos e significações nesses diversos espaços e tempos, né?
como Teca, Andréia, a Nilda falou, como a formação docente é importante. E também como foi importante, tanto no mestrado e no doutorado, eu ter a licença concedida pela prefeitura para estudo, né? E como isso é importante para a minha parte. É importante fazer parte das minhas ações docentes. Nesse tecer de trajetórias, foi possível ir compreendendo a importância das pesquisas nos dois com os cotidianos. Estou assim, e é preciso que admita desde o início, mergulhada em redes cotidianas complexas e múltiplas, buscando entender e compreender os modos de divulgação da produção científica por docentes e discentes, por professores para docentes, para professores em formação, focada no uso dos artefatos culturais múltiplos nas redes educativas, com meio à circulação científica de pesquisas em educação. Essas redes educativas diversificadas, as relações entre os praticantes pensantes que formam e que nelas se formam, os fluxos diferentes de conhecimentos e significações que nelas são estabelecidos nas relações entre eles, constituem os fios que nos permitem estabelecer troca com e entre os sujeitos, né? Troca com os praticantes pensantes em tantos cotidianos dentro e fora das nossas escolas. Com essa atitude, podemos afirmar que, mais do que divulgação científica, a potência para pensar e praticar ciência no campo educacional está na circulação científica de conhecimentos e significações, compreendendo os processos de descentralização do que anteriormente se considerava como polos de produção e emissão, e considerando a conversação científica, da qual todos podem e devem participar, como parte integrante e fundamental da produção em ciência na educação. Tudo isso vem permitindo transformações que ressoam em nossas possibilidades de expressão, sensação, entendimento, aprendizagem e ensino, pelos mais diversos espaços e tempos das redes educativas, entendendo suas conexões e as articulações que seus praticantes pensantes criam, e mais ainda, criando a compreensão de que nós dois, com os cotidianos de nossas escolas, em múltiplas questões curriculares, não é possível criar conhecimentos e significações válidos sem a intensa participação de todos os seus professores, alunos, funcionários e responsáveis. E são nesses cotidianos, dentro e fora de nossas escolas, que nós, professores, gestores, pesquisadores, juntos, criamos diversas experiências com nossas crianças. Digo nossos pais, nossa comunidade, porque quero trazer para a nossa conversa uma experiência que eu, junto com a minha parceira, a diretora-geral Débora Ramos, e principalmente junto com a nossa equipe do EDI, professora Simone Souza Pimentel, na primeira CRE, pois sem parceria e envolvimento de todos, nada seria possível. Veio a pandemia, né, em 2020, da Covid-19, e nós, na nossa invisibilidade, tivemos que ocupar o online, indo além do invisível e acabando nos fazendo visíveis, entendendo que esses usos e relações permitem mostrar como não são verdadeiras ideias preconcebidas do tipo: os professores não querem saber do computador, os professores não usam as tecnologias que as secretarias, o governo colocam à disposição nas escolas. Com os movimentos de pesquisa que realizamos, vamos indicando que se desenvolvem múltiplas relações entre usuários, professores, pesquisadores e artefatos audiovisuais, que a gente costuma falar e chamar de artefatos culturais, nas quais coexistem diferentes usos das tecnologias em espaços e tempos docentes e discentes, escola, família, comunidade, possibilitando o enredamento de saberes, fazeres diversos, constituído em suas práticas cotidianas de pesquisar e praticar currículo, todas e todas em suas especificidades, praticando e pensando currículo. Os professores, com suas criatividades em meio às nossas conversas e ações, estão conseguindo manter o afeto, olhar cuidadoso e carinhoso, as possibilidades das descobertas presentes, mesmo que virtualmente nos cotidianos de nossas crianças e suas famílias. O Zap foi o começo de um novo caminho, né? Começamos a utilizar esse aplicativo para manter nossos contatos com as crianças e nossos responsáveis. E também, como tínhamos Facebook da unidade, combinamos que poderíamos postar pelo menos uma atividade da turma, um vídeo contando uma história, cantando músicas e contando o que a gente fazia e praticava nas nossas salas de aula, seja atividades lúdicas ou com materiais que as crianças tinham em casa.
As famílias nos surpreenderam, né? Os nossos alunos nos surpreenderam com o envolvimento no seu tempo, no seu limite, mas enviando vídeos das crianças fazendo as atividades, mandando recadinhos aos seus professores, desenhos e fotos, nos revelando assim também a presença e participação dele com os seus filhos, nas rotinas que antes só eram vivenciadas na unidade, com seus professores, que muitas vezes não conseguiam estar presentes por conta do horário de seus empregos, ressignificando assim a criação das experiências, das atividades e seus laços afetivos, né? O que vivenciamos nesse momento jamais será esquecido. Não acredito em um novo normal, mas sim um novo olhar, numa nova escuta e novas possibilidades de pensarmos, fazermos em nossos cotidianos com as tecnologias. E tudo isso está circulando na rede, sendo visto e ouvido por muitos e muitos lugares. Como professora pesquisadora, acredito que a escolha por esses percursos metodológicos com os cotidianos e os usos da tecnologia existentes abre a possibilidade de percebermos a variabilidade das práticas teorias circulantes e os movimentos de criações individuais e coletivos. Ao assumirmos a metáfora da rede, ousamos duvidar de modelos generalizantes e de determinismos. Viramos de ponta cabeça o pensamento das ciências modernas em suas buscas de verdade. Não aceitamos mais as simplificações respaldadas em que é preciso ver para crer. Nessas lógicas complexas, a passividade não mais nos aprisiona. E sempre inquietos, curiosos, com nossas crianças, nós queremos só ver, não queremos só ver, queremos sentir, tocar, cheirar e nos deixar afetar. Obrigada, professora Alessandra. Desculpa a correria, a gente realmente está com o nosso tempo muito estourado, está chegando muita pergunta, então já vou avisando que se a gente não puder passar a pergunta que você enviou, não tem problema, eu peço só que vocês repassem a pergunta para o seguinte e-mail, materiaiscpi@rioeduca.net, materiaiscpi@rioeduca.net, que aí as professoras vão responder vocês pelo e-mail, se a gente não conseguir passar aqui a tempo. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Professora Nilda, aí eu peço também que as professoras que responderem, respondam de forma mais objetiva possível, tá? Professora Nilda, é possível criarmos vínculos afetivos usando apenas os sons, não usando os vídeos? Deve estar se referindo ao nosso podcast de criança. Nós somos uma quantidade imensa de sentidos, né? A modernidade disse que o principal sentido, e botou principalidade nisso, era a visão, mas não é. O principal sentido é a audição. A gente não deixa de ouvir nem quando está dormindo. A gente deixa de ver quando está dormindo. Então, a visão, ela foi hegemônica durante muito tempo, mas esta pandemia, na crise de internet e na crise de recursos, na mão dos estudantes e na mão de docentes, em muitos lugares desse país, né, mostrou que é preciso a gente voltar para, talvez, pensar que a audição possa dizer muito mais do que a visão. Eu sugiro isso, que a gente pare para pensar isso. E a música prova que é possível, de uma forma inacreditável, se pensar, se amar com ela. Maravilha. Pergunta agora para a professora Rebeca. Com uma educação infantil fortalecendo vínculos em tela, nós criamos novas formas dos afetos pedirem passagem? Eu queria dizer um afeto muito importante que a professora Guida falou, e aproveitar essa pergunta, porque no início do projeto do Rio Educa na TV, a gente dizia que estava com medo, né? Eu acho que esse é um afeto que está permeando nesse momento, o medo da doença, o medo de tanta coisa, e a gente teve medo de entrar na TV, né? Então, primeiro, esse sentimento que mobiliza, né? Então, é um afeto importante
E eu queria também aproveitar e problematizar um pouquinho mais isso nas escolas. Hoje, o grupo de educação infantil, os profissionais estão assistindo isso. E gostaria de dizer que, logo quando eu passei no concurso para professor de educação infantil na rede, contei para a professora Nilda Alves, contei que uma criança, a gente troca criança, né? Nas creches, etc. E eu estava atendendo para a escola e uma criança veio me pedir ajuda para ir no banheiro, porque ela não sabia onde era, né? Então, ela estava no momento de adaptação, ela estava no espaço novo, ela estava com medo dessas relações novas que ela estava estabelecendo. E esse vínculo que a gente estabelece, que é muito íntimo e que tem uma série de tabus, a criança está estabelecendo uma relação de confiança com a gente, né? Então, as famílias também. Então, esse é um afeto que me tocou quando a gente foi para a TV e o que vai acontecer daqui em diante, como as famílias vão receber as nossas propostas, né? Então, é um desafio a cada dia e eu acho que é um afeto que está permeando a contemporaneidade, né, no momento atual. Tá chegando também elogio, não está chegando só pergunta, não. Rosângela Fonseca, embevecida com essa colocação tão significativa da professora Nilda, não disse qual colocação, mas enfim, todas nos embeveceram mesmo. Elisângela Marques, parabéns, professora Nilda, por sua fala sobre as tecnologias nas escolas. O Barros escreve, professora Nilda Alves, uma inspiração sempre. Cristina França de Souza escreve, o acolhimento teve um novo olhar em relação à pandemia, os protocolos facilitaram a nossa compreensão no fazer pedagógico. Vamos nos abastecer de conhecimento com essa sábia doutora em educação Nilda Alves, obrigada. A Ana Lúcia Francisco mandou também. Educação humanizada, Andréia da Silva Lopes, muito obrigada, gente, pelas palavras bacanas. Uma pergunta agora para a professora Alessandra. Ações docentes e sentimentos, como fazer essa relação na prática? Eu acho que isso não está separado, né? Ele está totalmente junto. Como a gente falou, a partir do momento que a gente pensa que as redes educativas, né, nos formam e formamos, né, essa relação está junto e misturada, né? E na educação infantil, principalmente, né? Eu acho que essa pandemia veio mostrar isso, que num primeiro momento a gente de desespero, né? Mas que a gente teve que usar a tecnologia para trazer e continuar com o afeto, né? Com esse afeto, com esse sentimento e essas emoções que a gente tanto trabalha dentro das nossas salas de aula com as nossas crianças, né? Eu acho que são esses usos, essas novas criações que se tornaram possíveis e que estão começando a transbordar, né? Dentro e fora das escolas. Maravilha. Uma pergunta aqui para a professora Nilda agora. Gostaria de sugestões para o uso das tecnologias no cotidiano das nossas unidades. Vai no portal da Multirio, lá tem um monte de sugestão, viu? Tem jogo, tem vídeo, tem um monte de coisa lá. Mas, professora Nilda, por favor, responde. Bom, com essa resposta dada, eu acho que eu acrescentaria o seguinte, eu vou olhar para o lado. A capacidade de criação dos docentes e dos estudantes em todos os trabalhos que eu realizo, gente, e tem muitos anos isso, é impressionante, entende? Vamos olhar para o lado. Eu vou narrar uma que me foi dada, né, por uma professora no Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul. Ela disse, você veja, as apostilas que a gente tinha não estavam servindo de grandes coisas, a gente sabia que precisava fazer outras. E ela chamava de apostila, né, aquilo. Eu estou usando o nome que ela usou. E aí nós fizemos algumas com exercícios possíveis para os estudantes, porque tinha muita gente que não tinha condição de usar a internet, né? Porque o aparelho não dava, porque a internet não existia, etc. Então, nós fizemos novas apostilas e formamos um grupo de maridos e filhos de professoras que tinham bicicleta para levar isso às
casas dos estudantes e apanhar de volta. Eu fiquei absolutamente maravilhada com isso. Não havia forma da secretaria local resolver isso, não deu solução a isso, e as professoras de uma escola deram, formaram, chamaram seus maridos, chamaram seus filhos e disseram, vão de bicicleta levar isso ali, levar aquilo lá. Então, essa condição de criação nesse período tumultuado e que está vindo à tona, né, exatamente por esses contatos intensificadíssimos, né, com grupos de docentes, com secretarias, com grupos de diretores e diretoras, impressionante como isso foi criativo. Então, olha para o lado, você vai encontrar também bastante criatividade no uso dessas... Sim, porque a bicicleta, né, é, sem dúvida alguma, um artefato tecnológico. Maravilha. É isso. Tá joia. Outra pergunta para a senhora, professora Elisângela Marques. Professora Nilda, como controlar o tempo da televisão na educação infantil se em muitos espaços veem isso como um momento de entretenimento e não como prática pedagógica dentro do planejamento? É porque não pode nunca ver entretenimento, só eu falei isso, sem que haja conhecimento adquirido. Né? A Alessandra disse, é tudo junto e misturado. Quando a gente vê alguma coisa que vai, um filme qualquer, né? Você está aprendendo coisas, você está aprendendo como se as pessoas se vestiam em outra época, as pessoas usavam determinadas comidas que não... Ou quando você vai para um outro país... Eu andei assistindo umas séries na televisão coreanas, né? E aí você vê como você aprende coisas do tipo assim, que comidas eles comem, como eles comem, com que frequência comem, que são completamente diferentes do nosso, e imediatamente se estabelece uma comparação. A gente diz que loucura, eles fazem muito comida fermentada, então no quintal tem potes para fermentar isso, aquilo, outro. Isso é inimaginável, né? Numa vida... pensando nas redes de prática, teoria, de vivências na cidade. Mas como é que se faz isso, por exemplo, no campo? Né? Como é que se reserva comida no campo se não tem, por exemplo, eletricidade de uma geladeira? Tudo isso, imediatamente vendo alguma coisa de um outro lugar, a gente pensa e sente e quer resposta. Isso pode aparecer no dia seguinte na aula para a professora. Um pouco por aí que eu penso isso. Muita criatividade é preciso nesse momento, né? Professora Nilda, obrigada às outras professoras. A gente vai ter que parar de passar as perguntas porque o nosso tempo realmente estourou. E eu peço agora que a professora Rebeca encerre rapidamente o nosso dia hoje. Obrigada a você, viu, Patrícia? Primeiro, gostaria de enfatizar a importância da formação continuada dos profissionais da educação infantil, para todos os profissionais realmente. Dizer que também, ao longo da semana, a gente vai continuar as discussões sobre audiovisualidades e infâncias, então acho que vale super a pena. E também gostaria muito de agradecer a presença da professora Alessandra, da professora Nilda aqui nessa conversa hoje. Maravilha. Gente, a gente está encerrando, então, o nosso encontro. O secretário Renan Ferreirinha não conseguiu chegar. Imagina a agenda de secretário, né? Muito atribulada. Mas, enfim, eu tenho certeza que o carinho dele ficou aqui com a gente esse tempo todo. E as perguntas que a gente não respondeu, passo mais uma vez o e-mail, se você quiser reenviar a pergunta. materiais.cpi@rioeduca.net. E assim, então, a gente fecha a nossa live do primeiro dia da 12ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil, mas olha, o trabalho está só começando, viu? Agora é hora de abrir aí a roda de conversa no seu local de trabalho com os seus pares. Obrigadas, então, mais uma vez, professora Nilda Alves, Alessandra Caldas e Rebeca Brandão, pela participação hoje. E obrigada a todos vocês, profissionais da educação infantil, que nos acompanharam e colaboraram para tornar esse encontro mais saboroso com essas suas perguntas, viu? E amanhã o tema da conversa será ambiências formativas em tempo de novas educações. O que aprendemos com a pandemia? Olha,
imperdível, viu? E não percam que lá no portal da Multirio tem um setor só dedicado à educação infantil, com dicas de séries, de jogos, de programas, artigos, enfim. Tem muita coisa lá para despertar a curiosidade de vocês e a criatividade. Tenham todos um ótimo dia e bom trabalho. Tchau!